Êxodo capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar. Junto ao mar vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos, todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiam com todos os cavalos, carros de guerra de Faraó, seus cavaleiros, seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios. Pois seria melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros de guerra, seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento deles. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar.
As águas voltaram, cobriram os carros de guerra, os cavaleiros de todo o exército de Faraó e os que haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 14 de Êxodo narra uma das manifestações mais espetaculares e extraordinárias do poder e da glória de Deus na história do seu povo. A abertura do Mar Vermelho. E nós queremos mostrar a partir de Êxodo 14 que Deus estava levando Israel para um novo estágio diante dos propósitos de Deus para a vida deles. Quando Deus nos alcança, nos salva e nos conduz para os seus propósitos, para as suas promessas, a nossa vida vai passando por estágios, por tempos específicos. E no capítulo 14 era o momento onde eles tinham acabado de sair do Egito, visto os poderes, os milagres de Deus, os sinais, o livramento. Deus instituiu para eles memoriais para que eles não esquecessem da grandeza do Senhor, do que Deus era poderoso para fazer. E mesmo assim, logo no início da caminhada deles para as promessas de Deus, eles enfrentam um grande obstáculo. E parece que diante desse grande obstáculo, eles já se esqueceram do que Deus já tinha feito, rapidamente. Deus, mesmo tendo feito tantas coisas extraordinárias, esse novo obstáculo que surgiu ali, gerou uma reação do povo de Israel de imaturidade, de incredulidade e até de ingratidão, porque eles ficaram revoltados com Deus e com Moisés de alguma maneira. Quais foram as reações de Israel diante do grande mar na frente deles e do exército de Faraó atrás deles? Eles se sentiram cercados. Qual foi a reação deles? Primeiro, eles questionaram Moisés. O versículo 11 do capítulo 14 de Êxodo diz isso, que eles falaram para Moisés: o que foi que você fez conosco, nos tirando do Egito? É impressionante, eles viram que foi Deus, mas agora eles culpam Moisés. Muitas vezes, quando nós estamos diante de grandes problemas, nós preferimos ter uma atitude de autocomiseração e transferimos a responsabilidade, culpamos os líderes, culpamos pessoas, culpamos a família. A primeira reação imatura deles foi culpar, questionar Moisés. Que ingratidão diante de um homem que Deus estava usando para libertá-los. A segunda reação deles foi desejar voltar para o Egito. Irmãos, perceba isso no versículo 12. É claro que Deus está dizendo aqui, através das escrituras. Não, olha o que Israel disse: não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Eles desejam voltar àquela vida de servidão, de escravidão. É muito interessante percebermos que eles lembram do Egito como algo positivo. Quando a gente está diante de um momento ruim, difícil, geralmente nós temos uma lembrança seletiva. Nós lembramos do que a gente quer lembrar. Quantas pessoas dizem: quando eu era do mundo, eu não passava por isso, eu tinha tantas coisas boas. Tudo isso é mentira, é engano. É a incredulidade, imaturidade e ingratidão do nosso coração diante do que Deus já fez até aqui. Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Se você é de Jesus, você já foi liberto do Egito. Mas quando as lutas, elas crescem diante da gente e nós nos sentimos cercados, a gente pode ter essa tendência a lembrar e desejar voltar ao Egito. Terceiro lugar, o que acontece com eles diante dos obstáculos de Êxodo 14, é que eles se deixam dominar pelo medo. Versículo 10, o texto bíblico nos diz que eles ficaram com muito medo quando eles viram os egípcios atrás deles, e até clamaram ao Senhor. Sabe, irmãos, não é fácil você imaginar essa cena, ainda que os filmes tentem colocar para nós.
Você está caminhando no deserto, Deus te tirou do Egito, está te levando para as promessas dele, mas de repente você olha atrás e o inimigo parece que cresce. Imagina 600 carros, aquela multidão de egípcios, e a nação de Israel ali caminhando com as suas famílias, começando uma caminhada em direção às promessas de Deus. Como que a gente percebe isso nas Escrituras? Quando Deus começa algo na nossa vida, geralmente tem uma reação do inimigo de tentar nos paralisar. Israel olha para trás, vê o exército de Faraó, olha para frente e vê o mar vermelho na frente deles. Irmãos, eles são tomados pelo medo. Existe uma reação de medo que é até natural diante do perigo, mas o problema é quando a gente deixa o medo nos dominar, porque aí o medo nos paralisa, o medo nos faz muitas vezes não enxergar a grandeza de Deus, as promessas de Deus e o poder de Deus. Eles se deixaram dominar pelo medo. E é importante a gente perceber algo: essas 3 reações imaturas, incrédulas do povo de Israel, aqui nesse novo estágio em direção às promessas de Deus, parece que se tornou um padrão que se repetiu pelo caminho até Canaã, até a porta de entrada em Canaã. Em Números capítulo 14, os irmãos podem ver isso. Eles ainda, quando diante estão de um problema, de uma situação difícil, eles são tentados a voltar ao Egito. Então esse padrão de questionar Moisés, pensar em voltar atrás ao Egito e se deixar dominar pelo medo, se repete na caminhada para Canaã, até a entrada da terra. Por quê? Porque o coração deles ainda estava aprisionado. Deus queria libertá-los não só do Egito, Deus queria tirar o Egito de dentro deles, e Deus estava aqui provando o coração deles. Deus permitiu. A Faraó e o Egito estavam desesperados, tinham falado para eles: vão embora, a gente não quer mais vocês. Mas depois que passa a dor, o luto, vem a ira, a frustração, de alguma maneira Faraó se levanta e diz: não, vamos atrás deles, não vamos deixar eles ir embora, nós queremos que eles continuem nos servindo. Essa é a intenção de Satanás, de não nos perder. A Bíblia diz que quando um espírito imundo é expulso de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e ele volta trazendo 7 piores para ver como está a casa. Irmãos, sempre vai ter um levante do inimigo contra nós, mas perceba que o maior inimigo de Israel não é Faraó e o Egito, mas é o coração do povo. É o nosso coração que nós temos que vencer, a nossa incredulidade, a murmuração, a ingratidão. Nós precisamos levar isso para o Senhor. E é interessante porque Deus já tinha feito tantos milagres, tantos sinais. Alguns até consideram esse sinal de Deus aqui do mar como se fosse a 11ª praga que veio sobre os egípcios, porque ali matou todo aquele exército e o próprio Faraó foi morto, engolido por aquele mar. E aí, amados, é impressionante que o povo pensa em voltar àquele Egito que tanto eles sofriam, porque diante às vezes dos desafios que surgem, diante às vezes do desafio da nossa libertação, pode parecer que o desafio é mais difícil do que a falsa tranquilidade que a servidão do Egito nos oferece. Então, diante dos desafios que aparecem na nossa caminhada com Deus, pode parecer que voltar à aparente tranquilidade da servidão de uma vida mundana seja mais fácil, mas nós sabemos que quem está debaixo da influência do mundo está debaixo da influência de Satanás, está debaixo da servidão do pecado, está debaixo do juízo de Deus, e nós fomos chamados para andar com Deus, para caminhar com Deus, mesmo no deserto, para que nós possamos entrar nas promessas que Ele tem para cada um de nós. E aí, irmãos, a grande pergunta é: como Deus livrou Israel nesse primeiro estágio, diante da caminhada deles para as promessas de Deus? Primeiro, Deus livra o seu povo, os ensinando a não temer. Essa palavra aparece na Bíblia centenas de vezes. Versículo 13 de Êxodo 14, Deus fala, diante da crise do povo, diante daquele momento difícil, Deus diz, versículo de número 13:
Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus então usa Moisés para dar uma palavra para eles: não tenham medo, ou seja, não se deixe dominar pelo medo, não se deixe vencer pelo medo. A segunda palavra que Deus dá a eles é: mantenham a posição de vocês. Versículo 13: fiquem firmes. Esse ficar firme é: mantenha a posição. Há uma expressão que algumas Bíblias traduzem como aquietai-vos. Se aquiete, não saia da posição que Deus te colocou. Você está vendo o mar, está vendo o inimigo atrás, mas a mão de Deus está sobre a sua vida. Então mantenha a sua posição, permaneça firme, não se demova deste lugar que Deus está te estabelecendo. Você vai ver o milagre. E em terceiro lugar, Deus dá uma palavra muito importante. Deus diz para eles: continuem marchando. Versículo de número 15 diz assim, versículo número 15, por que clamas a mim? Versículo 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés aqui estava clamando, orando, e parece que Deus diz: Moisés, agora não é hora de orar, é hora de continuar marchando, caminhando, obedecendo. É hora de você prosseguir diante da palavra que eu dei a vocês. Diga ao povo que marche. Às vezes nós estamos esperando ver o milagre para continuar marchando, mas a palavra é: continue marchando, porque Deus vai fazer o milagre. Continue obedecendo, continue caminhando, continue semeando. A Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo suas colheitas, seus feixes. Irmãos, nós não devemos parar, porque o mar está diante de nós e o inimigo está nos cercando. Nós precisamos continuar marchando, mantendo a posição de obediência, de guerreiros do Senhor. Nós precisamos continuar fazendo o que Deus mandou a gente fazer. E em quarto lugar, Deus fala para Moisés para que ele usasse a autoridade que Deus deu a eles. O versículo 16, o texto diz que Deus manda Moisés levantar o seu bordão. Versículo 16: levante o bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora é a hora de Moisés usar a autoridade. Deus colocou na mão dele aquele símbolo da autoridade, aquele bordão, aquela vara, e Deus fala: levante, use a sua autoridade. Às vezes, amados, nós precisamos levantar as nossas mãos, orar, confessar a palavra, confessar quem nós somos na palavra, mesmo diante dos grandes obstáculos. Nós não podemos nos mover pelo que vemos, nós temos que nos mover pelo que cremos, pela palavra de Deus. Nós não podemos ficar paralisados e nem intimidados, mas nós devemos usar a nossa autoridade, abençoar os que Deus mandou a gente abençoar, proclamar a palavra de Deus. Deus sempre nos coloca em movimento. Deus diz ao povo para marchar e não retroceder. Interessante, irmãos, o que Deus fez diante desta realidade, diante de todos esses obstáculos, todos os obstáculos que estavam ali, diante da palavra que Deus lança sobre Moisés. O que Deus faz nesse contexto? Primeiro, Deus é glorificado diante dessa grande provação que eles enfrentam. Deus é glorificado. Por que Deus permitiu o faraó ir atrás deles? Porque Deus disse: eu serei glorificado. Deus, ele é glorificado, porque aqueles que foram mortos, e foram todos que entraram atrás de Israel diante do mar que foi aberto, eles não puderam voltar para contar a história, mas muitos que ficaram lá atrás voltaram ao Egito e contaram que o Deus de Israel fez grandes coisas. Eles começaram a perceber que era a mão de Deus, não era um vento comum, não era um fenômeno da criação de Deus apenas, era o próprio Deus agindo em favor deles. Deus abriu o mar de uma maneira sobrenatural. A profundidade do mar Vermelho naquele lugar era de 21 a 30 metros de profundidade. Deus faz com que as águas do mar subam ao lado deles como grandes muros. Imagina, muralhas de água dos dois lados de 20 a 30 metros.
e eles passam com os pés secos diante de tudo aquilo, mas quando o povo egípcio vai passar, Deus traz juízo sobre eles, e Deus é glorificado através desse grande milagre. Em segundo lugar, o que Deus faz diante desses grandes obstáculos? Deus ensina o seu povo a confiar nele e a confiar nos servos que ele levanta. Final do capítulo 14 de Êxodo diz assim: Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amado, Deus, quando permite um grande obstáculo, é porque Ele quer nos trazer uma grande vitória, é porque Ele quer nos trazer um grande testemunho. Deus sempre está no controle de todas as coisas, do vento, do mar, do inimigo, e Ele permite para que a gente possa ter experiências com Ele, de grandes vitórias, e testemunhar e glorificar o nome dEle, para que as pessoas vejam que nós confiamos e tememos o Senhor, mesmo diante das impossibilidades humanas, porque vencer aquele exército era impossível aos olhos humanos, passar por aquele mar era impossível aos olhos humanos, mas Deus manifesta coisas extraordinárias, para que o nome dEle seja glorificado, e para que nós possamos aprender a confiar nele, e a confiar nos servos que Ele coloca para nos ensinar a palavra, o caminho, e assim testemunhar a outros. Sabe, irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, nos diz que o povo de Israel ali, naquele momento que atravessaram o mar, eles estavam sendo batizados. É impressionante como que na nova aliança se repete o que na antiga aliança era apenas uma sombra. Na antiga aliança Deus instituiu a Páscoa, na nova aliança nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus, que é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Na antiga aliança eles precisaram passar por aquele mar. Deus queria marcar esse novo estágio de caminhada para as promessas dele de maneira extraordinária. Na nova aliança nós temos que passar pelas águas do batismo, confirmando a nossa aliança com Deus para a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer, que eu e você não estejamos amedrontados pelo cerco do inimigo ou pelos grandes obstáculos diante de nós. O Senhor é por nós, e se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Pai, nos ajuda nessa manhã a absorver essa palavra, não apenas na mente, mas no nosso espírito, que nós possamos continuar caminhando, não por vistas, mas pela fé. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que tirou Israel do Egito. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho. O Senhor é o Deus que não muda e não mudará. Pai, renova a nossa fé a cada dia, para que em cada nova fase da nossa caminhada com o Senhor, possamos confiar em Ti, Te adorar, Te exaltar e marchar em direção às Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.